Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para fazer para vocês mais uma elucidação que vai aí corresponder à playlist que tem como título A Origem da Psicologia. Tratando-se dessa playlist, a gente vem aí, conversando sobre a história da psicologia. E a gente vem se deparando com o fato de que a história da psicologia ela é fascinante. Por quê? Porque ela é repleta de desenvolvimentos. Isso vai se dar ao longo do tempo, desde os seus primórdios. Então, é uma disciplina que tem sido abordada de diversas maneiras, por diferentes culturas, por diferentes pensadores. Então, uma disciplina que, de fato, tem sido explorada, foi e tem sido explorada de diversas maneiras. Quando a gente vai aí para um tempo mais remoto, a gente descobre que os egípcios antigos acreditavam que após a morte as ações de um indivíduo seriam pesadas em um tribunal. Esse tribunal chamava-se de Osíris. Gente, nessa época, o coração ele era considerado um receptáculo da essência da alma. Ele era ali naquela época o objeto de avaliação. E esse pensamento antigo ele pode ter influenciado algumas pesquisas médicas, sabe? Ele pode ter influenciado aí pesquisas médicas no final do século XIX, no início do século XX. E estamos diante de pesquisas médicas que foram influenciadas por essa crença dos egípcios, e essas pesquisas médicas criaram o mito do peso da alma. Criaram esse mito. O que é que acontece? Esse estudo ele não seguiu uma metodologia científica, mas ele fora de fato uma premissa verdadeira ali por volta do século XIX, início do século XX, ele fora uma premissa verdadeira. Um médico que se chama McDougall, ele conduziu um experimento. Esse experimento ele foi feito com pacientes terminais. E o que é que esse experimento sugeria? Sugeria que a alma pesava 21 gramas. 21 gramas após a morte. Só que esse estudo, ele não seguiu uma metodologia científica. Ele não seguiu uma metodologia científica rigorosa e ele tinha apenas uma pequena amostra de 6 pessoas. Então o que é que acontece? A palavra psicologia, ela tem origem grega. Então, psiques significa alma. E o sufixo logos remete ao estudo racional. E deduz-se que o significado da palavra, ela vem desse tempo aí. Ela vem dessa época em que houve aí a criação desse mito do peso da alma ali no âmbito das pesquisas médicas que foram influenciadas pelos egípcios antigos, que acreditavam mesmo que as ações dos indivíduos seriam pesadas em uma balança, chamado de Tribunal de Oasis. Então, os médicos acreditavam que de fato havia um peso sedimentado na alma que era
proporcional a essas ações dos indivíduos. Então a palavra psicologia tem origem aí nessa premissa, né? Onde psiqueis significa alma e o sufixo logos remete ao estudo racional. Então, antes de se tornar uma ciência, a psicologia intrigava demais os filósofos, e isso desde a antiguidade. Aristóteles, ele refletiu sobre a essência dos seres, ele refletiu sobre a natureza dos seres, ele refletiu, né, sobre a influência dessa natureza dos seres no intelecto humano. E ele considerava o conhecimento sobre a alma algo muito valioso, algo muito essencial. Nos Estados Unidos, a psicologia ela teve raízes na filosofia. A gente viu isto anteriormente, né? E o que é que acontece? Isto resulta em uma abordagem especulativa teórica, ou seja, conceitos como a consciência, conceitos como o eu eram ali centrais. Na Europa, a base era a observação de processos mentais, né, que se consolidavam ali em condições laboratoriais, condições controladas. Mesmo esses profissionais alinhados aí ao pensamento científico, eles enfrentavam limitações devido à natureza introspectiva dos seus métodos. Então, quando se fala dessa natureza introspectiva dos seus métodos, né, fazemos referência à prática de olhar para dentro de si mesmo, tá? A introspecção, ela faz referência a isto, né? A prática de olhar para dentro de si mesmo, tá? Examinar ali, refletir, né, sobre os próprios processos mentais, sobre as próprias experiências subjetivas. No início da psicologia, muitos pesquisadores, como Wundt, como Ebbinghaus, utilizavam a introspecção. A introspecção era um método muito utilizado para estudar a mente humana. Então, a introspecção envolvia observar, envolvia relatar de modo consciente os próprios pensamentos, as próprias sensações, as próprias emoções. Então, os pesquisadores, eles conduziam experimentos e vejam, eles mesmos eram os sujeitos de estudo. Então vejam, Ebbinghaus estudou a memória, estudou o esquecimento. E ele registrava ali a própria experiência, né? Ao aprender, ao esquecer, lista de palavras. Então, ele analisava os seus próprios processos mentais e ali ele relatava suas observações. Então, gente, a introspecção, ela foi um passo importante na criação da psicologia como ciência. Ela tinha uma importância muito significativa ali naquela época, né? Porque era o pontapé inicial para a criação da psicologia como ciência. Mas o que é que acontece? Ela tinha suas limitações significativas. O que é que acontece? Os relatos introspectivos variavam de pessoa para pessoa, né? Não se tinha um padrão ali, entende? Eram altamente subjetivos, né? Não havia uma maneira objetiva de verificar
ou medir essas experiências, entende? Então, a introspecção, ela só podia investigar processos mentais conscientes, processos mentais acessíveis. E aí o que é que acontece? Muitos aspectos da mente permaneciam inacessíveis. Por meio deste método, muitos aspectos da mente permaneciam inacessíveis. Então, os pesquisadores, eles selecionavam quais aspectos da sua experiência eles iriam observar. Eles iriam se debruçar sobre, mas muitos outros eram ignorados. Então, com o tempo, os psicólogos, eles buscaram métodos mais objetivos, mais científicos, para daí então estudar a mente, para daí então estudar o comportamento. E aí a psicologia experimental, introduzida por Wundt, trouxe a questão da observação controlada, trouxe a questão da medição para o campo da psicologia, entende? E aí os pesquisadores, eles passaram a usar experimentos com grupos de participantes, né, em vez de ficar ali observando apenas a si mesmo. E essas mudanças permitiu que a psicologia ela pudesse avançar para além da introspecção. E aí começa-se a explorar de fato uma variedade mais ampla de tópicos, sabe? Então, a natureza introspectiva desses primeiros métodos psicológicos envolvia de modo muito prioritário a questão da autorreflexão, a questão da observação subjetiva, né, dos próprios processos mentais. E essa abordagem, ela foi sendo gradualmente, de modo muito gradual, foi sendo substituído por métodos mais objetivos, por métodos mais rigorosos. E isso acaba permitindo que a psicologia viesse aí a se tornar uma ciência realmente mais legítima, né? A busca por uma metodologia mais objetiva levou de fato à consolidação da psicologia como ciência, né? Mas a diversidade de abordagens permitiu o enriquecimento da psicologia, permitiu de fato o seu desenvolvimento. E aí a psicologia foi cada vez mais evoluindo e cada vez mais evoluindo, né, de reflexões filosóficas sobre a alma para uma disciplina científica que pudesse aí explorar os processos mentais, o comportamento humano ali de modo mais controlado em laboratório. E aí o seu percurso ele foi muito marcado por diferenças culturais, por diferentes culturas que foram aí moldando a sua trajetória. Eis aí, gente, mais uma elucidação, mais uma exploração acerca da origem da psicologia, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho essencialmente com abordagem psicanalítica, com viés psicanalítico, né? Meu trabalho há de ser 100% online, tá? Demando de acompanhamento psicológico, de acompanhamento psicoterápico 100% online, portanto eu atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um processo de acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque, na plataforma do YouTube. Para além disso, eu presto assessorias, eu presto mentorias na área da psicanálise. Então, se você é profissional da área, ou se você trabalha de alguma forma com aspectos desta área e você precisa de uma assessoria, de uma mentoria, profissionais, né, que precisam de supervisão de casos,
eu presto esse tipo de serviço. Então, se você estiver em busca deste tipo de serviço, você pode vir aqui também no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você encontra aí o meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp. Tá? Aí eu te passo as informações com relação a essa prestação de serviço, que também há de ser 100% online. Tá? Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque na plataforma do YouTube meus demais projetos aqui na internet, caso você queira conhecer, tá bom? É isto, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.